Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e quando eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, para falar sobre minhas experiências, algumas curiosidades, como as coisas acontecem lá, algumas coisas que são diferentes do Brasil. Tem muita coisa aí no canal, eu nem lembro de cabeça tudo, porque eu fiz sobre vários assuntos. Eu fico pensando assim, que eu já abordei todos os assuntos que eu poderia, e estou até com um pouco de dificuldade de encontrar novos temas para trazer aqui sobre a Austrália. Mas eu vou trazer aí uma série de notícias que saíram lá, então hoje eu tirei para gravar somente notícias. Mas antes disso, eu queria dizer que eu dou aulas de inglês online, e vou passar aqui a propaganda. E eu direciono a aula para o que você precisa. E é isso, dá uma lidinha aí na propaganda, e qualquer coisa entre em contato. Tô começando aí uma promoção em junho. Junho é o mês do meu aniversário, então eu tô fazendo uma promoção aí nas minhas aulas. E aí vamos começar então sobre essa notícia. Essa notícia, ela saiu no news.com.au, que é uma mídia lá, é uma mídia australiana, que tem trazido assim muita coisa sobre o Brasil, né? E tem várias notícias que eu tenho trazido que aparecem aí na news.com.au. Essa daqui particularmente vai falar sobre a radioterapia do Lula, tá? Então, é uma coisa que aqui no Brasil também saiu assim, meio sem ninguém esperar, né? Parece que ele inclusive tinha uma agenda e teve que desmarcar a agenda aí para começar essa radioterapia. Então, me parece que ela não foi tão programada assim, mas não é assim esse câncer que foi encontrado, que está sendo, que é a razão dessa radioterapia, não é dos mais agressivos, né, do câncer de pele mais agressivo. Então acho que é mais assim uma coisa bem preventiva, né? Então o título da matéria diz assim: Lula do Brasil inicia a radioterapia após remoção de lesão de pele. E ela saiu no dia 26 de maio de 2026. Aparece então aqui a foto dele, né, com o chapéuzinho e tudo mais. E embaixo da foto está escrito: Lula, de 80 anos, que busca um quarto mandato nas eleições de outubro, intensificou sua atividade nas redes sociais nos últimos meses, onde recentemente apareceu se exercitando para afastar preocupações sobre sua idade. Então, até lá, aí foi noticiado que ele apareceu se exercitando, né? Esse pedaço da notícia diz assim: o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira um tratamento preventivo de radioterapia após a remoção de uma lesão cancerosa de seu couro cabeludo no mês passado, segundo o comunicado do hospital. Lula, de 80 anos, que busca um quarto mandato nas eleições de outubro, tem compartilhado diversas postagens nas redes sociais nos últimos meses, mostrando sua rotina de exercícios, numa aparente tentativa de dissipar preocupações sobre sua idade. Lula teve um carcinoma basocelular visível, removido no mês passado pela dermatologista Cristina Abdala, que o descreveu como comum e causado pela exposição ao sol. Comum, entre aspas, e causado pela exposição ao sol também, entre aspas. E aí, essa matéria, que é curtinha, não é muito longa, finaliza dizendo:
Após a remoção, abre aspas, foi tomada a decisão de prosseguir com um curso complementar de radioterapia superficial preventiva, fecha aspas, afirmou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo em comunicado. Lula tem usado o chapéu nas aparições públicas recentes desde a remoção, assim como fez após a cirurgia de 2024 para tratar uma hemorragia cerebral causada por um acidente doméstico. Lula também passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo em janeiro. O principal adversário do veterano político de esquerda nas eleições provavelmente será o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Então aqui aparece mesmo far-right, que tem que ser traduzido como extrema-direita, né? Para descrever o Jair Bolsonaro. É assim que saiu esta notícia sobre a retirada da lesão e sobre a radioterapia. E eu acho engraçado que eles destacaram bem aqui que ele tem aparecido fazendo exercícios, né? É isso. Eu trouxe aqui então a notícia como ela saiu, sem nenhuma visão, sem a minha opinião, sem o que eu acho, é exatamente o que está sendo noticiado lá. A fonte deles foi a AFP, né, que é uma agência francesa de notícias, e eles trazem muitas notícias dessa agência. Então, provavelmente esta notícia saiu do Brasil, foi para a França, da França eles repercutiram lá na Austrália. E é isso que eu tinha para trazer nessa notícia aqui nesse vídeo. Obrigada por assistir. Bye, bye.